pessoal, sejam bem-vindos ao Classic Edition, sou eu com vocês e este é mais um review de figuras de ação e a figura dessa vez é o Homem de Ferro em sua armadura Stealth ou armadura de infiltração, como é conhecida aqui pela gente nas HQs brasileiras. Como a gente pode observar aqui, a caixa segue o padrão básico dos Marvel Legends, aquela caixa preta, aqui o logo do Homem de Ferro em cima, nome do personagem aqui embaixo, assim como a descrição da versão do personagem, né, o Stealth Iron Man, uma belíssima arte aqui do Homem de Ferro usando essa armadura, aqui a mesma gravura, assim como aqui atrás a gente observa a mesma gravura, só que agora completa, né, e assim como uma breve descrição em várias línguas, aqui no final em português, a armadura Mark 15, codinome sorrateiro da Tony Stark, um sistema de camuflagem integrado, propulsores de amortecimento e revestimento retroreflexivo para realizar ataques furtivos aniquiladores contra seus adversários. Aqui embaixo a própria Wave em si, a figura BAF, que é composta, né, o Ursa Maior, bem como os integrantes, cada uma das figuras que compõem a Wave, cada um deles contendo uma peça BAF. A única exceção é o Homem de Ferro da armadura modular, que apesar de ser considerado dessa Wave, ele não tem peça BAF que acompanha. Aqui embaixo apenas informações da própria Hasbro e informações de segurança que compõem aqui o pack aqui dessa caixa para a gente estar observando. Ao fim aqui a gente pode voltar aqui na frente e ver a figura no seu blister. Basicamente é o Homem de Ferro aqui, a gente observa junto com seus acessórios, o que tem de extra aqui e a peça BAF. Com tudo isso já bem observado, agora a gente pode abrir e vamos ver o que toda essa figura aqui está podendo trazer para a gente. Bem, aqui está ele, o Homem de Ferro da armadura Stealth, já liberto da sua embalagem para a gente poder ver todos os seus detalhes aí, as suas características e o que mais essa figura aqui possa nos trazer. À primeira vista, a gente observa que é exatamente um repaint do Homem de Ferro 80 anos e do Homem de Ferro da Inteligência Artificial, que a gente já fez review aqui, dá uma olhada aqui no card aqui em cima, e que a gente pode notar que não muda muita coisa. O fato de ser um repaint, na verdade, é uma certa sacada da Hasbro aqui, porque essa base, né, esse molde aqui, ele é muito bom, ficou muito bom para ser usado com a armadura clássica do Homem de Ferro. Então, obviamente, a Hasbro ia utilizar e reutilizar quantas vezes fosse necessário. E essa armadura aqui, vamos assim dizer, tem uma certa licença poética da Hasbro para ser apenas um repaint da armadura clássica, porque se você observar nos quadrinhos ela não era exatamente assim. Para quem não está muito familiarizado com a armadura Stealth, ela fez a sua estreia em 1981 nas HQs do Homem de Ferro, na Iron Man 152, em que o Homem de Ferro precisou usar essa armadura porque ia entrar no espaço aéreo da Alemanha Oriental, da época ainda da Cortina de Ferro. Então ele precisava de uma armadura que ele não fosse detectado aí por satélites e nem nenhum dispositivo de rastreamento. Ela chegou a ser reutilizada posteriormente por ele na época da Primeira Guerra das Armaduras, em que ele enfrentou o Homem de Titânio e o Dínamo Escarlate. Ele foi até a União Soviética, também não podia ser detectado pelos satélites, precisava chegar de forma escondida lá, e utilizou essa armadura aqui. E se vocês observarem nos quadrinhos, né, nas HQs, a armadura Stealth, ela tem algumas pequenas diferenças com relação a essa versão que a Hasbro fez aqui. Primeiramente, a gente nota nas ombreiras, as ombreiras elas não eram iguais à da armadura clássica, ela era um pouquinho elevada aqui para os lados, né? Quase como a do Silver Centurion, ela era um pouquinho esticada aqui para os lados. O reator também não era vermelho, ele era da mesma cor da armadura. Cor da armadura também, que é outro fato interessante da gente comentar, que segundo o que eles mesmos dizem nos quadrinhos, a armadura é preta
ela era pintada de azul na HQ exatamente porque se ficasse toda preta não ia ter como ver o desenho, né? Então ela era um recurso das HQs da época para o que era preto tinha um sombreamento azul. No final das contas aqui, para a escolha da figura de ação ficou muito bom, porque evoca a HQ, a arte que a gente via na HQ, e ficou ela escura da mesma forma. A gente nota aqui que ele não é de um tom azul único, né? Ele tem um azul um pouco mais escuro aqui no torso, nas botas, nas luvas e aqui na parte de trás do capacete, e um azul um pouco mais claro, mas também metalizado nos braços, nas pernas e no rosto. É bem interessante porque faz aquele contraste, né, que já existe na armadura tradicional, né, que era o vermelho e o amarelo, ou o vermelho dourado, se você preferir, mas também evoca o que a gente tinha na HQ com o Homem de Ferro, todo escurão assim, bem legal. Ela fica interessante porque ao vivo, mesmo você vendo que tem um tom diferente de azul, dá a impressão muitas vezes de que é um tom de azul só. Ficou bem interessante esse perolizado aqui do plástico que utilizaram. Não é a primeira vez, tem gente que não gosta muito desse efeito, mas eu acho bem legal, dá um aspecto de metal bem interessante. De pintura, então, ele basicamente não tem nada, porque ele é só o plástico perolizado, mostrando que essa armadura aqui seria de metal mesmo, né? Não tem nem a pintura aqui nos pontinhos laterais, tem apenas o ponto vermelho aqui do reator, e se você observar bem aqui no rosto dele, tem um fundo vermelho. Ficou bem legal para dar esse contraste, né? Apesar da Hasbro ter tomado essa liberdade criativa aqui, né, no reator, ficou bem legal para dar o contraste do vermelho com o azul. No final das contas ficou uma figura muito bem construída. E como de praxe, né, se ele é basicamente um repaint do Homem de Ferro 80 anos, a gente vai observar as mesmas características, especialmente com relação à articulação. Se a gente for observar aqui, o Homem de Ferro pode subir a cabeça bastante aqui, especialmente se você quiser fazer poses de voo, ele pode baixar bastante a cabeça. Ele tem articulação aqui junto do tórax e do abdômen, ele tem aqui a articulação do braço junto ao peito, ele pode subir, ele pode descer, ele pode girar 360 graus, ele tem articulação dupla aqui nos cotovelos, não gira aqui na luva, mas gira aqui na mão 360 graus também. Essa mãozinha fechada, ela pode subir e pode descer. Tem articulação aqui na cintura, articulação aqui no quadril, ele abre até que bastante, tem uma abertura até parece que maior aqui do que o Homem de Ferro da inteligência artificial, por conta dessas baterias aqui, atrapalha um pouquinho, mas no caso dele parece que ele abre até um pouquinho mais. Articulação aqui com ball joint, nós temos articulação aqui na coxa, articulação dupla no joelho e gira aqui a bota, e nos pés ele pode subir, pode descer, pode girar para os lados, e tem aquele joguinho que eu sempre gosto de comentar aqui com relação aos Marvel Legends. Com relação à altura, este Homem de Ferro aqui, por usar a mesma base da armadura clássica que a Hasbro vem utilizando, né, ele simplesmente vai medir a mesma coisa. Ele tem cerca de 17 centímetros, quase 17 centímetros, pouco mais de 16 centímetros e meio aí de altura. Quanto aos acessórios, o Homem de Ferro vem com um par de mãos extras, as mãos espalmadas que a gente já está acostumado, já viu no Homem de Ferro da inteligência artificial ou no Homem de Ferro de 80 anos. Elas não têm capacidade de se mover, né? Na hora que você troca o pininho aqui, ela só fica nessa posição aqui para cima, e com um encaixezinho aqui para você colocar os efeitos. Os efeitos são os mesmos que a gente já também viu, seja no Homem de Ferro de 80 anos, inteligência artificial, ou vários outros Homens de Ferro aí na história dos Marvel Legends. Eles são bonitinhos, são legais, são de um plástico vermelho, agora translúcido, tá combinando até com o que tá no reator do peito do Homem de Ferro. Simplesmente você pode colocar aqui na mão, fica bem encaixadinho para simular um disparo, ou se você quiser separar essa parte de trás, né, para fazer como se fosse colocar no pé dele e ele pudesse estar usando como os jatos plantares aqui, né? Bem legal. Além disso, ele vem com uma head extra aqui do Tony Stark, se você quiser expor o seu Homem de Ferro sem o elmo, né, sem o capacete. Bem legal, e é bem interessante porque é
a escultura da head do Tony Stark, que vem no Homem de Ferro 80 anos. Então é bem legal, se você não teve a oportunidade de pegar esse Homem de Ferro, tá aí uma oportunidade de você conseguir essa head aqui, se você tiver como expor aí um Homem de Ferro sem o capacete. É interessante que, apesar de ser a exata mesma escultura que a gente viu naquela versão lá do Tony Stark, aqui eu tenho pra gente comparar. A gente nota aqui que tem uma diferença aqui no tom de pele e também até na pintura dos olhos. Não sei se vai dar para ser muito perceptível aqui, até um cantinho aqui do topetinho dele, mas isso aqui é do encaixe, né, da escultura do cabelinho. Mas é bem interessante que até o tom de pele está um pouquinho diferente e a pintura dos olhos e também dos lábios. Então, apesar de ser a mesma escultura, ela não é exatamente idêntica à que veio no Homem de Ferro de 80 anos. Parece que essa aqui tá com um esmero um pouquinho maior, com um capricho um pouquinho maior da Hasbro. Porém, se você tiver como expor aí, que é uma oportunidade de expor um Homem de Ferro ou um Tony Stark com a head clássica, tá aqui uma boa chance de você ter essa versão aqui dessa head. Por fim, não menos importante, nós temos a peça BAF, que vem com o Homem de Ferro, da armadura Stealth. É a perna esquerda do Ursa Maior. A gente pode observar aqui que ela é bem detalhada e também é bem articulada. Tem articulação aqui no tornozelo para trás, aqui para frente. Tem até aquele joguinho aqui para ajudar a posicionar quando ficar em pé. Articulação simples aqui no joelho e aqui em cima, onde vai se conectar aí ao restante da figura. Bem legal. Então, se você quiser completar o Ursa Maior com o Homem de Ferro da armadura Stealth, vai vir a perna esquerda do personagem. E aqui nós chegamos numa hora que a gente sempre gosta no review, que é de comparar figuras, e nada melhor do que fazer essa comparação da armadura Stealth com a base que já foi utilizada em outras versões, né? Aqui nós temos o Homem de Ferro 80 anos, que é a base original que a Hasbro refez aí, recriou para a armadura clássica com tom vermelho e dourado, e o Homem de Ferro da inteligência artificial, que é o vermelho e o amarelo chapadão aqui, que recentemente caiu no gosto do pessoal. E a gente vê aqui que é basicamente a mesma base, mas a gama, né, de possibilidades que a Hasbro criou aí de reaproveitar essa base. Bem legal, porque o próprio Homem de Ferro nas HQs permitiu essas possibilidades. Então, bem legal a Hasbro aí tá aproveitando e fazendo aí essas versões do Homem de Ferro. Então tem Homem de Ferro para gosto de todo mundo. E aqui nós temos um comparativo com uma outra figura da linha Marvel Legends, o Demolidor do uniforme amarelo, que foi uma figura exclusiva aí, mas é bem interessante para a gente ver da mesma empresa, da mesma companhia e os momentos distintos da linha, né? Apesar da diferença um pouco do plástico, mas a Hasbro acertou em cheio ao fazer essa nova base do Homem de Ferro, porque eu já vi gente reclamando, mas a Hasbro elevou um pouquinho a escala, ficou um pouquinho maior aí, eles estão um pouquinho mais altos. Na verdade não, se você comparar, o fato do Homem de Ferro, ele realmente está um pouquinho mais alto que o Demolidor, mas isso, acredito eu, é proposital, porque dá a entender que aqui dentro tem uma pessoa, né? Tem uma pessoa vestindo essa armadura, então naturalmente ele vai ser mais alto que uma figura que está usando apenas um uniforme, né? Apenas uma roupa de tecido, diferente dele que está usando uma armadura, então naturalmente ele estaria mais alto. Bem legal essa sacada da Hasbro, parabéns aí eles pela observação. Então é isso, pessoal, este foi o nosso review do Homem de Ferro da armadura Stealth, ou armadura de infiltração, como você preferir chamar, da linha Marvel Legends, da wave do Ursa Maior. Eu sei que é basicamente um repaint do Homem de Ferro 80 anos, de novo. Para muitos colecionadores, acho que vai poder passar batido aqui por essa versão do Homem de Ferro, inclusive pelo fato de que ela não é lá tão conhecida, né? Apenas alguns leitores mais assíduos aí do personagem talvez a conhecessem. Porém, se você é colecionador de Marvel Legends, é completista, ou então é fã do Homem de Ferro, ou então quer montar um hall das armaduras, né, uma sala das armaduras aí, é uma armadura que não vai poder faltar aí na sua coleção. É uma figura bem interessante. Eu recomendo, obviamente, porque essa base aqui do Homem de Ferro, ela é bem legal. Essa armadura clássica do Homem de Ferro é icônica, e ter mais uma versão dela aqui agora nessa versão modificada, né, nessa versão escurecida aqui, foi bem interessante, bem legal aí para poder adicionar aqui a nossa coleção. Sendo assim, espero que tenham gostado de mais esse review. Se você está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Inscreva-se para acompanhar os nossos vídeos, os nossos reviews aí, a gente está sempre postando coisas. Agradeço quem pôde nos assistir até o momento e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!